A gente está com o professor Legene Mirham, sociólogo e escritor. Olá, professor, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bom? Estamos aqui a postos, firme na luta. Pois é, quero saber sobre a situação na Bolívia. Eu vi hoje notícias de que as manifestações a favor de Evo Morales continuam muito fortes, principalmente na capital La Paz, e assim até furando bloqueios que as forças, enfim, que dominam o país hoje têm imposto ali na capital. Sim, a Bolívia está dividida, né? Como, vamos dizer assim, como sempre foi, o Evo conseguiu administrar o país por 13, 14 anos quase, igual aqui no Brasil, o presidente Lula e Dilma administraram. Só que aqui, vamos dizer assim, houve uma certa conciliação, etc. Na Bolívia, nesse exato momento, houve uma radicalização do processo. E ali havia um certo mascaramento, né? Ali era quase impossível uma conciliação por causa de uma divisão histórica de quase 5 séculos, né? Entre os chamados colhas e cambas, né? E ali não dá para dizer que era uma divisão de classes, né? Era uma divisão entre os colonizadores e os descendentes dos espanhóis, né? Que são chamados os cambas, né? E os colhas, que são os indígenas autóctones, né? De várias nacionalidades, os aimorés, né? Os aimarás, né? Bom, então nós temos uma situação muito conflitiva. Nesse exato momento, a parte ocidental da Bolívia, a parte de baixo, onde fica a capital, Cochabamba, a parte, vamos dizer, mais pobre, eles estão resistindo ao golpe que aconteceu na Bolívia, né? Que não aceitou aliás, a imprensa a imprensa brasileira e mundial está dizendo que o Evo renunciou. Nós temos que dar nome às coisas. No Brasil, aqui, em 64, a imprensa dizia que o Jango renunciou, o Jango fugiu, etc. Houve um golpe militar no Brasil e na Bolívia houve um golpe militar. Os militares chantagearam o Evo Morales, chantagearam a sua família, casas da sua família, da sua irmã foram invadidas e ele foi obrigado a renunciar. Então houve um golpe. E na parte sul, na parte norte, na parte oriental da Bolívia, os estados mais ricos, né? Pando, Potosí, Santa Cruz, onde mora a maioria desses cambas, eles dizem que são brancos, não são brancos, são mestiços também, né? Porque não tem os espanhóis originários, não existe mais, eles cruzaram também com os indígenas locais, né? Aquela parte de lá também tem indígenas que moram lá. Então, há resistência em toda a Bolívia nesse momento, mas na parte ocidental existem, inclusive, divisões do exército e divisões dentro da polícia. Então, o conflito hoje é generalizado. Eu acabei de receber um documento assinado pelas centrais sindicais. Eles estão convocando um paro geral, quer dizer, uma greve geral, por tempo indeterminado na Bolívia. Então, nós ainda não conseguimos aquilatar aonde isso pode acontecer, aonde isso vai chegar, né, neste momento exato, né? Evo Morales fez uma publicação pelo Twitter hoje de manhã, lembrando que Evo está asilado no México, né? Ele falou assim: em lugar de pacificação, ordenam difamação, repressão contra os irmãos do campo que denunciam o golpe de Estado. Depois massacram 24 indígenas e agora preparam um estado de sítio. É a confirmação de que, pedindo democracia, eles instalaram uma ditadura. Sim, eu quero aqui só fazer um resumo para você, né? A situação, eu como bom professor, a gente sempre prepara as exposições. O Evo fez uma revolução política pacífica na Bolívia. Mas aí os sociólogos, cientistas políticos levantam a seguinte questão: quais os limites desta revolução? Quando as massas populares vão às ruas quererem mais, colocam em xeque os próprios limites do capitalismo, o que fazer? Não é? Os limites da democracia liberal burguesa, como é que fica? Né? Então o Evo conseguiu algumas coisas, ele democratizou o acesso ao Estado, isso é verdade. Ele conseguiu nacionalizar os recursos e colocar à disposição do povo
as empresas nacionais. Ele conseguiu reduzir a pobreza e a desigualdade e garantiu a soberania nacional e a soberania perante o imperialismo. E o golpe vai colocar a violência contra o povo, o fascismo e o racismo. Isso vai anular tudo que o Evo fez durante 13 ou 14 anos. Não é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Tudo que foi... A Dilma caiu, não é pelos defeitos dela. O PT foi alijado do poder, não é pelos defeitos dele, é pelo que eles fizeram de bom. O petróleo foi entregue, né? A desigualdade, né? A distância social que estava diminuindo, a boca do jacaré começou a aumentar. O racismo passou a ficar muito claro, né? A discriminação das mulheres, a diferença entre o salário das mulheres e dos homens passou a aumentar. Então isso está muito claro. De forma acelerada, Bolsonaro está retirando todos os direitos. E é o que estão fazendo na Bolívia agora. E o povo está percebendo isso. E os limites dessa democracia, desta revolução política pacífica que Evo fez, estão se mostrando agora. Alguns autores estão colocando assim, houve um grau de politização muito avançado na Bolívia, mas ainda assim ele foi limitado. No Brasil, e isso eu falo nesse meu último livro sobre eleições no Brasil nós não chegamos nem perto da Bolívia sobre o grau de politização das massas, da organização das massas. A Bolívia está num processo muito mais avançado, como a Venezuela também, né? Nós presenciamos. Venezuela e Bolívia eram dois estados nacionais da América Latina, do Sul, um processo muito mais avançado, diferentes do Uruguai, diferentes do Paraguai, que também sofreu um golpe, diferente da Argentina, que perdeu, mas agora recuperamos, né, com o Fernandes, né? E o Brasil, que nós já perdemos também. Então, é uma situação diferente. Agora, no Brasil, nós não conseguimos organizar o povo e não conseguimos politizar o povo, né? Agora, a Bolívia estava mais avançado e a Venezuela também. A Venezuela resiste. A Venezuela está num patamar, hoje, existem 3 milhões de venezuelanos armados, milícias armadas de fuzis populares. Então, é um processo e tal que, quando o Chávez, inclusive, falava o socialismo do século XXI. Então, a Venezuela é outro processo. Na Bolívia nós não conseguimos, né? Infelizmente, não estamos presenciando esta possibilidade neste momento, né? E agora, esse documento que eu recebi aqui agora dos companheiros da Bolívia, a reivindicação principal neste momento na Bolívia é a renúncia desta autoproclamada presidente Jeanine Áñez, que ninguém sabe quem é. Aliás, se a moda está pegando. Tem o Guaidó, presidente da Venezuela, que se autoproclamou. Eu queria aqui lembrar um nome aqui, 2013, como eu estudo muito o Oriente Médio, vocês sabem disso, também lá na Síria, né, que foi agredida durante 8 anos e praticamente terminou a guerra de agressão na Síria. Os Estados Unidos nomearam um cara, primeiro-ministro da Síria, Ghassan Rito. Ele é nascido nos Estados Unidos, o pai dele é sírio, como primeiro-ministro da Síria. E no dia que eles nomearam, ele era de uma tal de coalizão nacional da oposição síria, nomearam o cara primeiro-ministro. E a Síria tinha um primeiro-ministro, tinha um presidente. Então é um modus operandi do imperialismo de nomear pessoas que não têm nada a ver. Então usaram o Guaidó, agora usaram essa Jeanine Áñez. Então hoje o centro da tática de todo o movimento popular na Argentina é tirar esta senhora, esta racista que deu declarações, né, contra o que ela chama de práticas diabólicas dos ritos dos povos indígenas naturais, que ela tem preconceito, né, religiosos, e que eles, inclusive, saiam todos, né, daquela região oriental da parte de cima da Bolívia. Então, esta senhora, que ela deixe o poder e que o Evo tenha o direito de voltar ao país e que o Evo tenha o direito de se candidatar e que ocorram eleições o mais breve possível
eleições livres, limpas e democráticas na Bolívia. Esta é a reivindicação das centrais sindicais. E a Bolívia resiste, viu, Thalita? Os sindicatos operários de camponeses estão nas ruas, principalmente na parte ocidental e sul do país, estão mobilizados. Os vídeos que circulam aí, eles mostram, inclusive, racha no exército, racha na polícia e greve geral dos trabalhadores bolivianos, né, que tem aqui a nossa total solidariedade. A gente continua acompanhando com bastante atenção tudo que acontece lá na Bolívia. Professor Legene, muito obrigada pela participação mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você. Obrigada, Legene. Obrigado. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.